Embarque agora em uma viagem mental com Krishnamurti. Esta palestra oferece um mergulho profundo na mente humana e suas complexidades. Inscreva-se no canal para começar esta jornada de autodescoberta. Como dizia ontem e anteontem, não creio que as ideias possam alterar fundamentalmente as nossas atividades, conquanto possam modificá-las. As ideias têm uma certa função superficial. É evidente, porém, que elas não atingem os nossos impulsos e móveis mais profundos, as coisas que realmente queremos. Não operam uma transformação ou revolução radical em nossa atitude perante a vida. Assim sendo, me parece importante compreender o processo total do nosso pensar, da nossa consciência, e talvez então, graças a essa compreensão, possa operar-se uma mudança, não de acordo com algum padrão de pensamento ou algum desejo, mas mudança do conhecido para o desconhecido. Quando, como atualmente nos vemos em presença de uma crise tremenda, talvez sem precedentes na história, me parece que há necessidade de uma transformação, de uma revolução radical, mas não no sentido político ou econômico, pois não creio que se possa resolver essa crise com ideais. Dentro, em nós, tem de crescer um processo inteiramente diverso, para que se possa enfrentar esta crise, e o nascimento desse processo não pode ser provocado pela mente consciente. Esta tarde desejo, na medida do possível, tratar do problema relativo a isso que estamos buscando, que andamos a procurar as apalpadelas em nossa ânsia de compreender o movimento constante da vida. A vida, com efeito, não tem ponto de parada. Conquanto tentemos impor limites com o nosso pensar condicionado, com a nossa peculiar educação de cristãos, católicos, protestantes, hinduístas e etc. Acho muito importante que preste atenção a esta palestra, não com o intuito de colher informações, conhecimentos ou ideias novas, nem com o intuito de refutar o que estou dizendo com argumentos sutis ou eruditos, porém, ao contrário, com o fim de investigar junto comigo o processo do nosso pensar. E se enquanto falo, pudermos acompanhar juntos os movimentos da nossa mente, o que com efeito é autoconhecimento, é possível então que se efetue, sem nenhuma abolição, aquela transformação, aquela mudança radical. Todo ato de vontade é condicionado pela nossa experiência, pela nossa educação, pelas nossas influências sociais, e já que é condicionado, limitado, não pode produzir a transformação por mais que o tentemos. Entretanto, é a isso que estamos habituados, a esse esforço incessante, essa luta contínua da ambição, essa tentativa para mudar as coisas, operar uma reforma. Se nos aplicarmos, porém, a este problema do viver, a esta crise extraordinária, sem a ação da vontade, talvez então consigamos estabelecer uma nova compreensão, uma nova série de valores, não baseados no nacionalismo nem em religião alguma. Para se compreender esse estado livre da vontade, temos de compreender, de acompanhar os movimentos do nosso próprio pensar, e esse processo não pode ser aprendido de nenhum livro, não depende de nenhum psicólogo, pois temos de descobrir todos os dias, sempre de novo, em relação à nossa vida. E para isso é essencial compreendermos como a mente está sempre à procura de alguma espécie de segurança. É o que quase todos nós desejamos, não é verdade? Queremos estar em segurança para termos paz. Queremos estar em segurança para podermos preencher os nossos objetivos, viver as nossas crenças, a nossa moral. Os vários esforços que fazemos para a consecução, a realização de algo, não denotam esses esforços
o desejo fundamental da nossa mente de estar protegida, a salvo de perturbações, de encontrar uma experiência, uma forma de conhecimento que seja permanente e imutável. Alguma forma de permanência é o que, em geral, desejamos. É o que busca a maioria das pessoas, não é verdade? Temos esse impulso para a busca de segurança. Segurança nas relações mútuas, segurança nas coisas, na propriedade, nas pessoas. E se não encontramos essa segurança nas pessoas ou na propriedade, nos voltamos para os ideais, para a projeção de nossos anseios e desejos. E aí nos abrigamos na ideia de Deus ou numa crença, num dogma, numa virtude. Se examinar com muita atenção a sua própria mente, creio que aí encontrará o constante desejo de mudança. Mas a paz vem com a segurança? Ou temos de encontrar primeiramente a paz que trará a segurança? O esforço para se ver alguma coisa é uma forma de ambição. Pois ambição social e ambição espiritual são a mesma coisa. E enquanto houver esse esforço constante para ser algo, o qual faz ressaltar a importância do eu, não haverá paz, naturalmente. Entretanto, se observarmos as tendências do nosso pensar, do nosso investigar, das nossas crenças, encontraremos sempre esse desejo constante de alguma espécie de permanência. E quando é perturbada essa permanência, como de fato está sempre sendo perturbada, criamos uma resistência, da qual resultam problemas sem conta. Não é importante, pois, que averiguemos por nós mesmos se existe tal coisa, isto é, a permanência. A mente, o eu, está constantemente a exigir, a procurar estabelecer a permanência para si mesmo por meio da memória, da experiência, das relações, da chamada busca da realidade. O impulso constante do espírito visa a permanência, e em virtude dos esforços que fazemos para manter essa permanência, desenvolvemos a vontade. A vontade é essencialmente o eu, o ego, e a luta constante do eu, seja desejando, seja negando a virtude, ou criando várias formas de experiências para si próprio, a luta constante do eu, objetiva a obtenção de permanência e segurança. A identificação com qualquer forma de pensamento, qualquer ideia ou experiência, dará esse sentimento de segurança e de permanência, sendo por isso que nos identificamos com uma nação, com um grupo de pessoas, uma religião, um conhecimento ou experiência. Esse constante processo de identificação com alguma coisa é tudo o que conhecemos. Esta batalha constante é nossa vida, e toda a nossa civilização, todos os nossos valores estão baseados nela. A mim me parece que a paz não é um resultado dessa batalha. A mente que é ambiciosa, a mente identificada com qualquer grupo, nação, classe, crença, religião ou dogma, é incapaz de ter paz, porque ela está à procura de segurança, e com isso acentuando, fortalecendo a vontade do eu, o que naturalmente tende a ser um conflito perene. Para se perceber isso, não meramente como uma ideia, mas como um fato real, devemos, ao mesmo tempo em que escutamos, estar conscientes desse processo mental da busca. O que é que buscamos? Alguma espécie de preenchimento, não é verdade? Um preenchimento em que haja uma certa permanência. Há em nós esse impulso constante para realizar, ser, alcançar, e depois de alcançar, alcançar mais ainda. E a mente que se acha numa busca constante, lutando com todas as forças para compreender, para estabelecer uma certa forma de permanência,
Essa mente, em algum tempo, pode estar em paz? E não é essencial que a mente tenha tranquilidade completa, sem esforço, para que possa manifestar-se aquela realidade criadora que chamamos Deus, ou como quiser? O que quero dizer é que toda a nossa vida é uma luta. E pode, por meio de luta, encontrar aquela coisa que chamamos o real? Afinal, é isso que todos nós queremos. Um estado permanente de bem-aventurança, felicidade. Chame de Deus, a verdade ou como quiser. Entretanto, isso é uma coisa que não pode ser imaginada pela mente, porque a mente é resultado do tempo e toda projeção temporal, mental, é sempre limitada, sempre resultado do passado e, portanto, não contém nada novo, não é o real, o estado criador. Pode esse processo, na sua inteireza, não só a luta consciente, mas também a luta inconsciente para ser, realizar, essa ambição responsável por todas as devastações que o mundo tem sofrido? Pode todo esse processo terminar de modo que a mente encontre a verdadeira paz? É só então que há a possibilidade da verdadeira segurança. Como sabe, o que está acontecendo no mundo é que cada indivíduo se está identificando com uma nação, com um grupo, uma religião, e desse modo criando para si próprio uma permanência artificial, uma segurança de oposição a outras nações ou outros grupos, pois cada um de nós quer estar identificado com algo maior, algo mais nobre, algo imensamente maior do que o nosso pequenino e mesquinho eu. O Estado, a crença, a religião oferecem uma fuga ao eu e com essa fuga esperamos encontrar a paz permanente. Essa permanência, porém, é o resultado do nosso desejo de estarmos seguros em alguma espécie de identificação. E por isso há uma batalha constante entre os indivíduos, entre os grupos, as religiões e as nações. Como ontem dizia, o que é importante quando escutamos o que se está dizendo é que não nos limitemos a aceitar ou rejeitar, mas que escutemos sem julgamento de espécie alguma. O que não significa se pôr num estado hipnótico. Escutar sem julgamento é escutar para descobrir. Isso é, escutar o funcionamento da nossa mente, dos nossos pensamentos, com o que eles se tornam assombrosamente separados e apartados. Quando a mente está tranquila, mas não foi obrigada artificialmente a estar tranquila, observe-se aí um sentimento de total insegurança, em que há segurança completa devido à ausência do eu, que vive numa batalha perene. Eis porque é tão importante o autoconhecimento. Tão importante conhecermos por nós mesmos os muitos pensamentos, os muitos impulsos, as ambições, as frustrações em cujas redes estamos presos e nos mantermos conscientes de todos eles. Os mais de nós, quando estamos conscientes de alguma coisa, o nosso percebimento consiste em julgar, condenar, escolher, aceitar ou rejeitar. Isso não é percebimento, e sim apenas ação da vontade sobre o pensamento. Se somos capazes de observar, porém de perceber sem escolha alguma, de ver simplesmente o que está acontecendo, veremos então com todo o processo do inconsciente que se acha oculto, no escuro, sepultado nas profundezas. Virá à superfície por meio de sonhos, de sugestões, de várias formas de reação espontânea. E ao surgirem, eles também podem ser observados sem nenhuma tendência para a condenação ou a justificação, sem aceitação e sem rejeição. A mente, então, não é um simples instrumento de avaliação, de análise.
E essa mente, já que não é acionada pela vontade do eu, com todos os seus condicionamentos, exigências e buscas, está realmente tranquila. Nessa tranquilidade, todo pensamento, toda resposta, toda reação, todo movimento do eu é repelido. E isso me parece importante, se desejamos resolver qualquer dos nossos problemas na vida. A compreensão do eu, a compreensão de mim mesmo, não é coisa que se possa aprender imediatamente de súbito, mas é também errado dizer que aprendê-lo-ei gradualmente, porque não é pelo processo do tempo que chegaremos a compreender. Acreditamos que a compreensão vem como resultado de acumulação de experiência ou de conhecimentos. A compreensão resulta do conhecimento ou vem quando a mente não está mais com a carga do passado. Por isso te digo que experimente, que pense enquanto falo, experimente diretamente o que estou dizendo e saberá, vai descobrir por você mesmo. Tem acaso um problema e a mente anda muito ocupada com ele, afligindo-se por causa dele? Mas assim que a mente está tranquila, não mais, por assim dizer, preocupada com o problema, surge então um sentimento de compreensão. Do mesmo modo, se pudermos compreender a mente, se pudermos estar simplesmente consciente de todos os seus movimentos, quando viajamos num ônibus, quando conversamos à mesa, a maneira como falamos, a maneira como criticamos os outros, nossas fugas, devoções, orações. Então, por meio de todas essas coisas, nos serão reveladas as profundezas da consciência. Ora, para se descobrir aquilo que é eterno, que se acha além das fúteis projeções da mente, a mente tem de cessar, não artificialmente, por meio de disciplina, mas pelo percebimento do processo do pensar. Assim a mente, embora capaz de exercitar a razão no mais alto grau, na própria razão chega ao seu fim. E só então é possível aquela paz interior que só ela pode pôr fim a estas guerras monstruosas e realizar a salvação do mundo. Nós, porém, criamos a dificuldade dizendo: somos pessoas insignificantes, simples indivíduos comuns, o que podemos fazer? Me parece que todos deveríamos dar graças a Deus por sermos pessoas sem poder, sem posição, sem autoridade, porque os que têm poder, posição ou autoridade não querem a paz. Querem a paz política, que é coisa de todo diferente. Mas eu acho que a paz depende de nós, os que somos muito simples. Apesar de todos os nossos conflitos e misérias e tribulações, a nós é que compete principiar, por assim dizer, no nosso próprio quintal, investigando a nós mesmos para conhecermos as várias atividades da nossa mente e nos tornarmos, cada um de nós, um centro de paz. Da verdadeira paz e não daquela paz de mentira mantida pelos exércitos e pelos governos no intervalo entre duas guerras. Sem aquela paz real, nunca haverá segurança, apenas medo. O medo é a própria natureza do eu, porque o eu se vê continuamente ameaçado de diferentes maneiras, principalmente nas grandes crises. E como vivemos cheios de medo e não encontramos outra solução, nos pomos em fuga por caminhos diversos, ou corremos para os líderes políticos ou religiosos. Este problema não pode ser resolvido por nenhum líder e por nenhum dogma. Não há exército, nação ou ideia que possa trazer a paz ao mundo. Quando cada um de nós for capaz de compreender a si mesmo como um processo total, não meramente o problema econômico ou o problema das massas, mas o processo integral de nós mesmos, como indivíduos, então, na compreensão desses processos,
surgirá a paz. Só então poderá haver segurança. Se pomos, porém, em primeiro lugar a segurança, se a considerarmos como coisa mais importante da vida, nesse caso nunca haverá paz, só escuridão e temor. Como disse ontem, irei responder a algumas perguntas, mas desejo mais uma vez salientar que o importante é que se compreenda o problema, e não que se busque uma solução. Se procuro solução, estou fugindo ao problema, mas com a compreensão do problema em si, ele desaparece. Portanto, só há problemas e não há respostas ou soluções. É a mente não amadurecida que procura soluções. Se soubermos pensar sobre o problema, se soubermos examiná-lo, o problema da guerra, o problema das relações ou outro qualquer, se soubermos examiná-lo e nunca tentarmos dissolvê-lo ou lhe achar solução, descobriremos então que a mente, ela própria, é a criadora do problema. Mas isso exige uma grande dose de compreensão, penetração, discernimento e percebimento. Deve saber que, em geral, estamos tolhidos pelas ideias e explicações. Sabemos muito e esse saber, justamente, está impedindo a compreensão simples e direta. Assim, quando discorro sobre um problema, não estou resolvendo. Estamos a investigá-lo todos juntos. Afinal, esta que é a função de uma discussão. Não estamos aqui a ouvir uma conferência. Estamos sim juntos investigando como se resolve o problema, o que requer muito interesse e atenção. Obrigado por acompanhar esta fascinante palestra com Krishnamurti. Se o conhecimento compartilhado aqui ressoou em você, convidamos a explorar mais 2 pérolas de sabedoria que estão sendo exibidas na sua tela. Desafie-se a expandir o seu entendimento. Compartilhe as suas percepções no campo de comentários. Sua voz é importante para nós. Não se esqueça de se inscrever para continuar essa jornada conosco. Até logo!